Gente, toda quinta-feira a gente fala de saúde da mulher. É um tema que a gente traz aqui sempre específico, né? E hoje nós vamos falar com a doutora Mariana Mello, que é ginecologista. Tudo bem, doutora? Tudo Seja bem-vinda. bem, obrigada. Olha, e o tema de hoje, gente, nós vamos falar sobre gravidez em mulheres acima de 40 anos de idade. Tema que eu tenho muita curiosidade, eu sei que você também tem. Acima dos 40, doutor, é possível engravidar? É possível engravidar. E algumas mulheres esquecem disso, né? A gente tem dois perfis de paciente. Ou aquela que se despreocupa, que não está preocupada com isso e não se previne, e aquela que morre de medo de engravidar. E nesse caso aí, tem uma forma de evitar ou não? Sim, sim. Essa questão de engravidar depois dos 40 é tão importante porque aumenta o risco, né? Uma gestação considerada idosa, né? Na verdade, a gestação acima de 35 anos é considerada gestação idosa. Olha que coisa. É mesmo? Porque A senhora falou num tema de riscos, né? Eu fiquei aqui para que risco é esse? Tem riscos de problemas durante a gestação, né? Diabetes gestacional, hipertensão pré-eclâmpsia, crescimento restrito do feto, parto prematuro, tem risco de anomalias cromossômicas, né? Maior risco de síndrome de Down, outras síndromes cromossômicas associadas. Então, é uma gestação de risco. E olha para você ver, 20% das gestações no Reino Unido acima dos 40 anos não são planejadas. Então, existe uma falha aí de contracepção após os 40 anos, né? A gente sabe que a fertilidade, ela cai ao longo do tempo, né? Mas ainda assim existe risco de gravidez. A senhora falou, a pessoa, depois dos 40 anos, ela pode tomar qualquer anticoncepcional ou não? Não. Não? Não. Existe hoje um guideline bem específico para contracepção após os 40 anos. Porque exatamente essas mulheres, depois dos 40 anos, elas têm mais risco. Por causa do envelhecimento mesmo. Risco tromboembólico, da trombose, né? Do infarto, do AVC, que a gente conversou na semana passada, né? E hoje, a maioria das pílulas anticoncepcionais tem etinilestradiol, que é um estrogênio completamente formulado. Nós não temos esse estrogênio no nosso corpo e ele aumenta, de fato, o risco de trombose, desses eventos cardiovasculares. Então, essa mulher, depois dos 40 anos, que está fazendo uso dessas pílulas, é importante ela reavaliar e fazer uma troca para um método mais seguro. Então, o que essa mulher pode usar de uma forma mais segura? Métodos que têm só progesterona, que seriam pílulas de progesterona, o DIU, que é o Mirena ou Cailina, né, que tem a progesterona, o Implanon, que é aquele implante que coloca no braço. Basicamente, esses que são métodos de progesterona. Ela pode usar os não hormonais, como o DIU de cobre ou o DIU de prata, que não tem hormônio, não tem esse risco de trombose nem cardiovascular. E ela pode usar os anticoncepcionais mais modernos, que eles têm estradiol. É o mesmo estradiol que a gente usa na terapia de reposição hormonal. Esses são considerados de quarta geração. Então, esses são menos problemáticos, digamos assim, do que as pílulas anteriores. Agora, doutora, quando a mulher ela chega, por exemplo, na menopausa, começa todos aqueles sintomas que a gente já tratou aqui com a senhora, eu queria saber como é que faz nesse momento da mulher, os contraceptivos. Então, isso é uma coisa muito importante, porque essa mulher ali, depois dos 40 anos, às vezes ela já tem queixas climatéricas, já está precisando do estrogênio e existe o risco de gravidez. Então, para essa mulher que está na perimenopausa, o ideal para ela, se ela não tiver nenhum outro método contraceptivo, né, se o marido não for vasectomizado, se ela não for laqueada, é usar os anticoncepcionais de quarta geração, onde a gente vai fornecer o estradiol, então a gente vai tratar os sintomas climatéricos com o estradiol e vai trazer contracepção, porque a terapia de reposição hormonal convencional, ela não faz contracepção. Eu direto atendo pacientes que engravidaram usando a terapia de reposição hormonal, começaram a fazer essa terapia durante essa perimenopausa e engravidaram. Então, hoje existe um consenso para a gente se despreocupar com contracepção depois dos 55 anos de idade.
Ou se essa mulher, depois dos 50 anos, já tiver 1 ano da menopausa. E se for abaixo dos 50 anos, ela precisa de 2 anos depois da menopausa. E como é que ela faz essa, eu vou usar assim, como é que ela faz essa medida? Porque, veja bem, a senhora já disse aqui que muitas pessoas ficam anos, né, com a questão da menopausa, aqueles sintomas todos. Quando é que a pessoa fala assim, não, completa 1 ano da menopausa? Isso aí é questão de ciclo menstrual, né? Sim. Aquela mulher que não está usando nenhum método que iniba a menstruação dela, ela sabe quando ela menstruou a última vez. Então, ela consegue ter um controle bem definido, né? 1 ano depois. 1 ano sem menstruação, depois dos 45 anos, é chamado de menopausa, né? E se isso acontecer, por exemplo, com 47, e ela contar 1 ano, 48, já ela não precisa mais do anticoncepcional. Seria assim? Não. Teoricamente? Teoricamente sim. Mas o que o Reino Unido estabeleceu e mundialmente foi acolhido? Que essa mulher, antes dos 50 anos, que menopausa, ela precisa de 2 anos com algum tipo de método contraceptivo para garantir que não vai engravidar. Porque essa gestação não planejada nessa idade pode ser meio catastrófico, né? A gestação, ela precisa ser planejada. Um filho muda muito a vida da gente. Agora, pensa uma mulher com seus 48 anos, já com prole completa, né? Com os filhos grandes já se organizada, às vezes já tratando alguma doença e já de repente engravida. Às vezes você já é vó e engravida. Então, assim, precisa de bastante cuidado, né? Então, o que o Reino Unido estabeleceu? Aquela mulher abaixo dos 50 anos que menopausou, por exemplo, essa de 48 anos, ela ainda precisa de um método contraceptivo até 2 anos de menopausa, para a gente ter mais segurança que ela não vai engravidar. Então, aquela ideia, a mulher está com 53 anos de idade, já não engravida mais, pode acontecer. Pode acontecer. Tem que tomar cuidado. Tem. Até 50 anos, ela precisa de um método contraceptivo eficaz, com índice de falha bem baixo. Acima de 50 anos, o risco de gestação é de 2 a 3%. E mesmo aquela mulher que já está com uma irregularidade menstrual, já está falhando as menstruações. Então, menstrua de 2, 3 meses, fica às vezes 4 meses sem menstruar, ela ainda tem risco de gestação. Porque se ela tiver algum ciclo ovulatório, ela pode engravidar. A chance é baixa? Mas ninguém quer pagar para ver, né? Uma gestação a essa altura do campeonato. Tá certo. Explicações da doutora Mariana Mello, ginecologista, mais uma vez participando aqui do nosso programa. Espero a senhora na quinta-feira que vem. Tá Um outro tema muito curioso. Obrigado. Por nada. Até mais. Vamos seguir.